Olá, este é o oxímetro de pulso portátil Handsat, sendo apresentado em duas versões, TC e TCR, sendo que o TCR possui bateria interna. Este oxímetro possui excelente desempenho e avaliação precisa da saturação e pulsação, mesmo em condições de baixíssima perfusão, tais como as encontradas em pacientes neonato. O oxímetro de pulso Handsat TCR apresenta diversos recursos, tais como saída para cartão SD card, para transferência dos dados nele armazenados, alarmes audiovisuais, para sensor, paciente, limites, dentre outros. Este oxímetro traz ainda recursos como diagnóstico precoce de cardiopatia congênita, realizado através do teste do coraçãozinho, e permite a coleta ágil de saturação e pulso de múltiplos pacientes através do seu modo Spot Check. O oxímetro Handsat TCR apresenta tela touchscreen colorida para interface com o usuário, conector para SD card para transferência dos dados nele armazenados, na sua parte superior o conector para o sensor de oximetria e nas laterais direitas o botão liga-desliga e na lateral esquerda saída para a fonte externa ou DockStation. Parte integrante do Handsat TCR, o DockStation é uma opção de fonte de alimentação que carrega a bateria interna do equipamento e ainda serve como suporte para o mesmo. Note que ao conectar o equipamento ao DockStation, o equipamento apresenta o indicador de carregando a bateria. O menu principal permite acesso ao menu do teste do coraçãozinho, ajuste dos alarmes, tendência, ajustes dos sons e configurações. Para acessar o menu de ajuste de alarmes, basta clicar no botão com símbolo de sineta. O menu de ajuste de alarmes permite o ajuste dos alarmes de limite superior e inferior, tanto para saturação quanto para pulso. Para ajustá-lo, basta clicar sobre o menu desejado a ser ajustado e utilizar os botões mais e menos para ajustar o valor desejado. Para retornar ao menu principal, basta clicar sobre a setinha. O menu de ajuste de sons permite que se ajuste o volume dos sons dos alarmes, dos sons do bip do coração e do som de feedback de toque na tela. Para ajustá-lo, basta selecionar o volume desejado e utilizar os botões mais e menos para ajustá-lo. Assim como no menu de ajuste de alarmes, pressionando sobre a seta voltar, você retornará para o menu principal. O menu de configurações permite fazer os demais ajustes do oxímetro, tais como velocidades de traçado, intensidade do brilho do display, condição de autodesligamento habilitada, dentre outras. Para realizar um teste do coração, selecione um berço vazio e, após isso, siga as orientações dadas pelo oxímetro. Note que, como primeiro passo, ele indica para que se coloque o sensor na mão direita do bebê. Ao se colocar, o equipamento iniciará a procura de pulso e, ao fazer uma leitura dada como estável, ele registrará ela como sendo a leitura da mão do bebê. Note que ele está aguardando agora uma leitura estável e registrando o valor. Após isso, o equipamento então indicará como sendo o segundo passo do nosso teste. Neste caso, é para se colocar o sensor em um dos pés do bebê. Assim como no passo anterior, o equipamento aguardará uma leitura estável e registrará o valor lido. Neste caso, o nosso resultado foi aprovado. Entretanto, o resultado poderia ser reprovado no primeiro teste e aguardando o reensaio após 1 hora, aprovado no segundo teste e reprovado. O operador pode também incluir algumas informações do bebê, tais como nome, nome da mãe, sexo, data de nascimento, dentre outras. Para tanto, pressione sobre o bebê e no menu que se abrirá, insira as informações. Para retornar ao menu de teste coraçãozinho, basta pressionar sobre o botão OK.
Após ter sido finalizado, ou seja, quando o berço se encontra na condição de aprovado ou reprovado, para transferir os dados para o cartão SD Card, basta manter o berço pressionado durante 2 segundos. O equipamento tem capacidade de armazenar 4 resultados do teste do coraçãozinho. Cada berço armazena um resultado. Os berços são apresentados na região inferior, na área do berçário da tela. Os berços podem indicar as seguintes condições: vazio, teste de coraçãozinho pendente, teste aprovado e salvo no cartão SD, teste reprovado e teste reprovado e salvo no cartão SD. Para ligar o equipamento, basta pressionar o botão liga e desliga na sua lateral direita. O equipamento será ligado no modo normal ou Spot Check, o último que foi utilizado. Agora, vamos apresentar o uso do equipamento. Primeiramente, conecte o sensor de oximetria ao oxímetro e posicione o sensor no paciente. Ao fazer isso, o equipamento apresentará a mensagem procurando pulso durante alguns instantes e, posteriormente, a indicação dos valores lidos de saturação e de pulsação. Ao lado dos valores lidos, são apresentados os limites de alarme ajustados para esses valores. Logo abaixo é apresentado a curva de oximetria, seguida pelo índice de perfusão do sinal. O índice de perfusão indica a qualidade do sinal aquisitado. Se o valor estiver muito baixo, recomenda-se mudar a posição do sensor no paciente. Por fim, na parte inferior do display é apresentada a barra de tarefas do oxímetro. Nela, é possível ajustar as condições dos alarmes através da sineta, que pode ser apresentada em 3 condições. Quando na sineta verde, o equipamento estará na condição de alarmes habilitados e, deste modo, apresentará o som de alarme caso algum alarme esteja acionado. Na condição de sineta amarela, os alarmes estarão suspensos temporariamente, ou seja, os alarmes serão suprimidos durante 2 minutos. Após o decorrer desse intervalo, o equipamento voltará para a condição de alarmes habilitados, mostrando novamente a sineta verde. E por fim, a condição de sineta vermelha, que indica que os alarmes estão desligados permanentemente. Nesta condição, o oxímetro apresentará apenas as indicações de alarmes visuais, não soando nenhum alarme sonoro, até que o operador clique novamente sobre a sineta, habilitando novamente os alarmes e tornando ela uma sineta verde. Ao lado da sineta é apresentado o indicador de bateria, com o nível da bateria naquele instante, ou caso o equipamento esteja conectado a uma fonte de alimentação externa ou mesmo ao dock, o símbolo de carregando a bateria. Mais ao lado é apresentado um cadeado. Através desse cadeado é possível se bloquear a tela, fazendo com que o toque na tela involuntário não faça com que o equipamento entre em outro menu. Quando o bloqueio está habilitado, o símbolo fica como um cadeado amarelo. Para desbloqueá-lo, pressione novamente sobre ele por 2 segundos. Mais ao lado, temos o símbolo de cartão SD Card, que será apresentado caso algum cartão esteja conectado. E por fim, a indicação de data e hora. Pressionando sobre o relógio, você consegue mudar o tipo de visualização do relógio. Mantendo pressionado sobre essa área, o equipamento apresentará o menu de data e hora, com o qual você pode ajustar as datas e horas do equipamento. Aqui apresentamos o menu de tendência. No seu menu inferior esquerdo é apresentado o botão de tendência. Quando clicado, o equipamento apresentará a evolução gráfica dos parâmetros monitorados. Neste modo, na sua parte superior esquerda será apresentado o parâmetro, sendo indicado por SpO2 ou pulso, e na mesma linha, no seu canto superior direito, será apresentado os limites desse gráfico. No caso aqui, estou apresentando
a evolução gráfica de pulso do intervalo de 15 a 250 batimentos. Pressionando novamente o botão de tendência, alteramos o limite para 70 a 180 batimentos, permitindo uma maior resolução para esse intervalo de medição. A área do gráfico de evolução gráfica pode apresentar regiões em amarelo, que indicam estados onde a monitorização está inoperante, tais como, por exemplo, situações em que estávamos sem o sensor conectado ou sem paciente. Outras regiões onde é apresentado o valor monitorado naquele instante e, adicionalmente, indicações de instantes em que o equipamento foi desligado. Também são apresentados os instantes onde o gráfico de tendência foi gravado no equipamento. Adicionalmente, é apresentado o intervalo de visualização desse gráfico, que pode ir de 1 hora até 72 horas de visualização. Além do modo de evolução gráfica, o equipamento também apresenta o modo de histograma, onde são visualizados a distribuição de toda a monitorização realizada pelo equipamento. Para alterar os modos de visualização do histograma, basta pressionar o botão histograma. Através deles, poderá ser alterado tanto o parâmetro selecionado, SPO2 e pulso, quanto os limites, assim como também era realizado no modo de evolução gráfica através do botão de tendência. Para transferir os dados armazenados para o cartão SD, basta pressionar sobre o símbolo do cartão SD Card localizado na barra inferior do seu equipamento. Mantenha ela pressionada durante 2 segundos, o equipamento indicará a informação gravando e a partir disso poderá ser visualizado no gráfico de evolução o instante no qual essa gravação foi realizada. Ao salvar os registros de tendência no cartão SD, o oxímetro criará um arquivo contendo todos os registros armazenados. Sempre que houver a troca do paciente monitorado, é necessário apagar os registros do paciente anterior. Para reiniciar os valores de tendência, mantenha a área do gráfico pressionada por 2 segundos. O oxímetro abrirá então uma janela para confirmar a operação. Após a confirmação, o gráfico então será inicializado. O equipamento pode ser operado tanto na posição vertical, indicado para quando se está empunhando o oxímetro, quanto na posição horizontal, indicado para quando o oxímetro está sendo utilizado em conjunto com o DockStation. Para alterar a posição, basta na região da curva manter pressionado o display por 2 segundos. Deste modo, o display girará. Note que na posição horizontal, o oxímetro apresenta um maior tempo de visualização da curva de oximetria. O modo de apresentação da curva de oximetria pode ser alterado. Para isso, basta dar um duplo clique na área de curvas. Fazendo isso, você poderá alterar para o modo linha, o modo degradê ou o modo sólido. O Handstart TCR possui 2 modos de operação: o modo normal, indicado para monitorização contínua, e o modo Spot Check. Para alternar entre os modos, é necessário acessar o menu de desligamento do equipamento. No modo normal, pressione durante 2 segundos o botão liga-desliga até aparecer a tela de desligamento. Nessa tela, alterne entre os modos de operação, normal e Spot Check. Após selecionar o modo desejado, basta pressionar o botão retornar. Aqui, alternamos então para o modo Spot Check. O modo Spot Check é indicado para processos de triagem ou de acompanhamento, nos quais são realizados e registradas medidas pontuais.
Ele não deve ser utilizado em monitorizações contínuas, pois não possui alarmes sonoros, apenas alarmes visuais. Este modo permite que sejam armazenados mais de 100 prontuários, sendo que cada prontuário armazena até 5 registros de medições. Aqui apresentamos a tela do modo Spot Check. Na sua parte superior são apresentados os parâmetros monitorados, tais como o valor da saturação, o valor da frequência de pulsação e a curva de oximetria. Logo abaixo é apresentado o botão prontuário, que deve ser utilizado para identificar o paciente. Para tanto, basta dar um toque simples sobre ele e colocar o número de identificação do seu paciente. No nosso exemplo, identificarei pelo número 1. Ao lado do botão de prontuário, temos o botão registrar. Ele é responsável por registrar, através de um toque simples, o valor da oximetria e da pulsação, juntamente com a data e a hora do registro. Ao realizar esta ação, o oxímetro automaticamente salva um novo registro na primeira linha vazia da área de registros. Para realizar o registro de um novo paciente, basta novamente clicar sobre o botão prontuário e colocar a identificação do novo paciente. No nosso exemplo, paciente número 2. Note que a área de registros desse paciente, no momento, está vazia. Você pode, então, navegar através dos botões da seta direita e seta esquerda por todos os prontuários existentes no seu registro. Conforme no exemplo anterior, para registrar a operação, basta selecionar o prontuário desejado e pressionar o botão registrar. Caso deseje um novo registro, pode-se pressionar novamente. Para salvar os prontuários armazenados, conecte o SD card ao oxímetro e mantenha a área de registros pressionadas por 2 segundos. Ao salvar os prontuários, o oxímetro criará um arquivo contendo todos os registros armazenados no oxímetro no momento do salvamento. Para apagar todos os prontuários armazenados no oxímetro, limpando a memória do Spot Check, basta um toque duplo na área de registros da tela do Spot Check. Após isso, basta confirmar a ação pressionando apagar no menu que surgirá.